Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente estadual do Avante, em Minas Gerais, Igor Eto. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ô Letícia, prazer, muito obrigado pelo convite. Primeiro eu queria começar a perguntar um pouco da trajetória. O senhor foi secretário-geral do governo Zema, depois foi secretário de governo e no último ano estava ali nas relações institucionais do BDMG. Qual que foi o maior aprendizado e decepção nesse período? Bom, eu acho que o maior aprendizado foram todos os aprendizados, né? Porque nós vamos nos lembrar, eu sou o secretário de Estado mais jovem da história de Minas Gerais. Eu assumi a Secretaria-Geral com 26 anos e a Secretaria de Governo com 27 anos. Então, basicamente, tudo que eu aprendi na política, eu aprendi sentado nessas duas cadeiras na oportunidade que o governador Zema me deu à época, né? Então, acho que o maior aprendizado foi tudo. A maior decepção, sinceramente falando, é que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje lá atrás. Então, assim, muitas vezes o tempo resolve esse problema, né? E de nos amadurecer, de nos fazer crescer, pensar. E hoje, depois da minha saída, eu tive a oportunidade de fazer esse balanço, de poder fazer um filme de trás para frente, pensar, poxa, talvez ali tivesse feito diferente, talvez isso também. Mas como a vida não volta para trás, eu prefiro sempre fazer melhor para frente. Mas tem alguma situação que o senhor se recorda que faria diferente? Pontualmente não. Pontualmente não. Eu acho que foram várias oportunidades, assim, primeiro que o foco, né, a minha lealdade e a minha defesa do governador Romeu Zema e do governo, né, sempre foram muito claras. Isso para mim eu acho que já vale por tudo. Então todos os erros que eu cometi foram erros de boa fé, erros tentando acertar. Né? Então eu não tenho nenhum momento muito marcante, pontual não. Acho que tudo serviu de aprendizado. Acho que isso é o mais importante. E qual que foram os legados que o senhor considera da atuação do senhor nesse momento ali no governo? Sim, olha, pegando vamos separar um pouquinho aqui, né? 2019 a julho de 2023, secretário-geral, secretário de governo, e depois a gente fala um pouquinho do BDMG. Eu acho que nesse interstício aqui, né, de 2019 a 2023, eu acho que a coisa mais importante, o maior legado, né, que a gente deixou foi de dar estabilidade política para o governador Romeu Zema e para o governo naquele momento. A gente pensa, logo no primeiro ano, 2019 ainda, a conversa que se tinha era de impeachment do governador Zema. E não que a população estivesse pedindo isso, mas a instabilidade política era tanta, né, que até essa conversa existia. O Zema não vai nem terminar o mandato dele. E depois da nossa saída, principalmente para a Secretaria de Governo, a gente conseguiu dar estabilidade política para o governador e dar tranquilidade para ele viver, na minha concepção, o momento mais difícil da história, que foi a pandemia. Né? Então imagine você tendo que conviver com problemas políticos e a pandemia ao mesmo tempo. E ali coincidiu na minha ida para a Secretaria de Governo, a do, então, né, secretário-geral Matheus Simões, hoje o nosso vice-governador, para a Secretaria-Geral, e nós dois ali, acho que nós temos um trabalho muito interessante de sustentação para o governador Zema, né, no primeiro mandato dele. Tivemos algumas pautas importantes, como a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais, que eram muito importantes, outras pautas importantes também em relação à Covid-19, o legado, obviamente, da reeleição do governador em primeiro turno. As pessoas têm o costume de dizer que foi um milagre a eleição do governador Zema em 2018. Eu discordo, porque lá em 2018 a rejeição era muito clara, a um lado e ao outro lado. E nós éramos justamente a terceira via, o lado de opção. Então as pessoas, eu tenho muita segurança em dizer que ninguém votou no Romeu Zema em 2018. As pessoas votaram contra o que estava proposto naquela altura. Já em 2022, e aí sim eu acho que é o verdadeiro milagre, nós conseguimos entregar um governo sólido para a população, com entregas para a população, a ponto de vencermos uma reeleição em primeiro turno. Basta você pegar aquela onda de renovação de 2018, que você vai ver quantos governadores eleitos na onda de renovação de 2018 foram reeleitos em 2022. Né? Então o nosso trabalho ali político, eu entendo que também foi muito sólido para contribuir com a reeleição do governador Zema em 2022. E no BDMG, ali, eu sinceramente falando, Letícia, eu acho que eu juntei... Nossa, o microfone tá caindo aqui. Eu juntei ali duas coisas que eu amo de paixão.
A primeira é o desenvolvimento econômico e a segunda é o municipalismo, né? Então, no meu cargo ali de secretário de Assuntos Municipais do BDMG, nós tivemos a oportunidade de bater recordes de desembolso de investimentos a financiamento de municípios. Foram mais de 470 milhões de reais em 2024. Esse ano, mesmo sendo um ano muito difícil, porque é um ano de muitas trocas de prefeituras, então, né, o novo prefeito leva um tempo para colocar a casa em ordem, mas nós também estamos avançando bastante. Então, o nosso legado ali foi de aproximar o BDMG ainda mais dos municípios como um braço para realizar os grandes sonhos das prefeituras e das cidades, né? Então, mais de 470 cidades hoje são clientes do BDMG e eu acho que esse legado é muito interessante. O BDMG, que é um banco que não tem agência, ele é um prédio no meio daqui de Belo Horizonte, na Rua da Bahia, ele conseguiu chegar em mais municípios e isso me alegra muito. O senhor mencionou alguns desses legados, né, um desses momentos ali na gestão do governador, mas um dos momentos marcantes foi a eleição do Tadeuzinho ali na presidência da Assembleia. O senhor foi um defensor da candidatura do Roberto Andrade naquele momento, mas que ele acabou não ganhando, acabou não saindo, né? Olhando com distância para aquele momento agora, o senhor acha que foi um erro ter defendido a candidatura do Roberto Andrade? Olha, não. Eu não acho que defender o deputado Roberto Andrade tenha sido um erro da nossa parte. E no fim, né, nós fizemos um acordo com o presidente Tadeu e, sinceramente falando, olhando à distância hoje, né, eu acho que o Tadeu tem cumprido com muito diálogo, né, os compromissos que ele tem tanto com a Assembleia, tanto com o governo. Então ele vem fazendo uma presidência, na minha concepção, muito equilibrada, dando oportunidades para o governo poder desenvolver o seu trabalho, tanto defendendo a independência da Assembleia e dos deputados que lá estão. Mas naquele contexto, a gente há de se lembrar, a relação do governo com a Assembleia Legislativa àquela altura era muito diferente. Né? Não dá para negar que o governo Zema, no primeiro mandato, teve uma dificuldade muito grande em lidar com a Assembleia Legislativa, com o ambiente da liderança da Assembleia Legislativa. Mais pela figura do presidente. O presidente Agostinho Patrus, à época, né, ele tinha visões muito diferentes em relação ao governador Zema. E, querendo ou não, o hoje presidente Tadeu era o primeiro secretário do Agostinho na época. Então, era praticamente impossível a gente fazer uma construção ali de apoio ao então candidato presidente Tadeu. Então, assim, eu entendo que, no fim, quem ganhou foi Minas Gerais. Por quê? Porque nós acabamos entrando num ponto de equilíbrio. Acho que essa aqui é a verdade, né? Olhando à distância hoje, o que eu percebo é que o Tadeu ele entrega para Minas Gerais um ambiente de equilíbrio na Assembleia. Olha, governo, você tem a sua base de apoio, você quer trabalhar, você tem a força para pautar suas demandas, seus projetos, fica à vontade. Oposição, vocês querem defender, querem ir contra, tudo mais e tal, fiquem à vontade também. E o Tadeu fica na posição de mediador, que para a democracia, na minha concepção, é o melhor dos mundos, né? Então, assim, eu entendo que naquele momento foi importante o governo mostrar a sua posição. Mas a Assembleia também falou, olha, nós queremos uma relação melhor, né? Mas vamos manter aqui o meio do caminho, e o Tadeu acabou sendo esse meio do caminho. Na experiência do senhor como secretário de governo, depois do senhor já veio o Gustavo Valadares, agora tem o Marcelo Aro. Como que o senhor tem avaliado essas gestões? Muitos dos deputados, inclusive da base, reclamavam que a questão ali do problema da Secretaria de Governo era falta de compromisso de alguns acordos. Qual que era o problema da Secretaria de Governo e como que o senhor avalia esses dois outros secretários que passaram depois do senhor? Bom, a Secretaria de Governo, ela é com certeza o cargo mais difícil de ocupar, com todo respeito aos meus colegas e ex-colegas secretários de outras pastas, né? Porque lidar com a política, lidar com o ser humano é muito difícil, né? Todos os secretários que ali passaram, mesmo os dois anteriores a mim, né, secretário Bilac Pinto e secretário Custódio Matos, tentaram fazer o seu melhor com as ferramentas que tinham, né? Eu acabei sendo o mais longevo de todos os secretários, né? Fiquei mais de 3 anos como secretário de governo, e sempre pautado em cumprimento dos nossos compromissos. É claro que os compromissos eles vão se avolumando ao longo do tempo e não tem jeito. Assim, quando eu sentei na cadeira de secretário de governo, tinham compromissos do Bilac que já estavam sendo feitos, e eu acabei tendo que herdar, fazer o quê, né? E o secretário Gustavo, ele acabou pegando um período pós-eleitoral,
né? Então eu entendo que ele tenha tido uma carga, mas ele tem muita habilidade também para poder considerar, né, assim, conduzir essa relação com a Assembleia Legislativa. Fez isso por mais de 2 anos, se não me engano, né? E entendeu ali também que já tinha dado a sua contribuição e avançou. E agora o secretário Marcelo Aro, que tem um perfil completamente diferente de todos os outros secretários, né, que passaram, eu vou avaliar ele pelo que ele está fazendo. Assim, as pautas de desestatizações está na agenda do governador Zema desde 2018 na campanha, né? E o secretário Marcelo Aro agora, na minha concepção, ele está avançando muito bem na discussão, por exemplo, agora da Copasa, né? Então, Secretaria de Governo, a gente se mede também muito pelos projetos que estão sendo aprovados. Eu acho que esse é um projeto crucial para o governo do Estado e eu projeto que o secretário Marcelo Aro terá sucesso nessa empreitada agora sim. O senhor pretende se candidatar a deputado federal? Por que essa escolha à Câmara dos Deputados? E o que o senhor tem para oferecer de diferente aos mineiros na Câmara dos Deputados, de diferente dos demais? Sim. Letícia, o meu desejo de ser candidato a deputado federal, ele existe desde 2018, na verdade. Rapidamente na trajetória aqui, em 2017, eu me tornei diretor do Partido Novo. E eu gostaria de ser candidato em 2018. Porém, à época, o nosso presidente, o Rony Antunes, à época, Bernardo Santos, perdão, era o nosso presidente, disse que todos nós do diretório vamos ser voluntários na coordenação da campanha de governador, na época, Romeu Zema, para ajudar o partido, especialmente no palanque dos outros deputados. Então, eu abri mão de ser candidato, fui voluntário na campanha do governador Zema em 2018. E aí eu disse, então tudo bem, mas eu quero ser, então, vereador em Belo Horizonte em 2020. E ganhamos as eleições e eu acabei sendo convidado para ser secretário. Então, não pude ser candidato em 2020. Eu falei, tudo bem, então eu vou ser candidato a deputado federal em 2022. Quando foi chegando o fim de 2021, o governador Zema me chamou e falou que viria para a reeleição, que me queria como coordenador da campanha dele e para eu engavetar os meus projetos. E eu engavetei novamente os meus projetos. Então, eu falei, 2026 não passa. E eu até brinquei com o governador. Na época, governador, eu até poderia dizer ao senhor aqui que eu quero o compromisso de ser candidato em 2026. Mas como já 3 vezes não aconteceu, eu vou ficar calado e vou simplesmente, né, seguir adiante. Eu cumpro com o maior prazer, né, a coordenação da campanha do senhor, mas eu entendi que chegou a minha hora. Havia chegado a minha hora de buscar esse espaço. Então, sim, é um projeto nosso, né, de se candidatar a deputado federal em 2026, porque as minhas pautas, elas se relacionam muito com o que Brasília discute, né? Então, assim, o que eu tenho para contribuir? Eu sou um ferrenho defensor do municipalismo, mas no sentido de descentralização dos recursos do nosso país. 70% dos impostos que nós pagamos fica em Brasília. Mas isso não faz o menor sentido, porque quase 100% dos problemas que nós temos no nosso país ficam nas cidades. Então, a minha maior contribuição que eu quero defender é a descentralização do orçamento em Brasília, para que esse recurso consiga chegar de forma mais volumosa e mais rápida nas cidades, que é onde as pessoas vivem, é onde os problemas estão e é onde a solução também tem que estar. Não faz muito sentido uma pessoa ter que ir a um pronto-socorro na sua cidade e essa autorização de recurso ter que vir de Brasília. Isso não tem a menor lógica. O poder de solução tem que estar aonde os problemas estão, que são nos municípios. E isso não tem o governo do estado não discute este assunto. Pelo contrário, o governo do estado é um grande repassador de recursos para os municípios. O que eu quero? Que Brasília também seja. Mais do que pires na mão para pedir um convênio aqui, uma emenda ali, não. Eu quero que o recurso, de fato, seja descentralizado para os municípios, para que a gente consiga aproximar das pessoas a solução dos seus problemas. O senhor recentemente mudou de partido. O senhor estava afiliado no Partido Novo, foi pro Avante. O Partido Novo, ele tem uma pegada um pouco mais ideológica, um pouco mais forte do que o Avante. O Avante é um partido mais fisiológico. O que motivou essa troca de partido? Bom, primeiro aqui, né, quero mencionar e agradecer a todos os meus amigos do Partido Novo. Foram mais de 10 anos no Partido Novo, né? Como eu disse, eu comecei como voluntário e tudo que eu aprendi na política foi o Novo que me proporcionou e eu tenho muita gratidão por isso. Em relação ao Avante, o que aconteceu foi o Avante tem um projeto plural, que me cabe. Né? Cabe todas as minhas ideias, os meus princípios e valores, que são todos aqueles que me levaram para o Novo, cabem no Avante. No Novo não cabe? Cabem, com certeza cabem. Acontece que eu fiz, assim, se eu tenho pretensão de ser candidato no ano que vem, nós também temos que fazer análises pragmáticas em relação
a isso, né? E fazendo análises tanto em relação ao Novo quanto em relação ao Avante, eu entendi que naquele momento, no caso agora, né, o Avante seria uma boa oportunidade para mim, pois o convite que me foi feito foi para assumir a presidência estadual do partido, com a condição de coordenar a montagem das chapas, tanto de deputado federal quanto de deputado estadual, e eu fiz a minha análise de que a minha contribuição ao Partido Novo ali já estava dada, né, e que fazia sentido para mim, por uma questão pragmática, fazer essa mudança. Ir para o Avante, né, projetando essa candidatura, possível candidatura a deputado federal no ano que vem. E, assim, na política, a gente tem que entender qual jogo nós estamos jogando, temos que saber jogar o jogo, nós só não podemos esquecer dos nossos propósitos, o que nos trouxeram para a política, né? E, de fato, o que me trouxe para a política está muito em linha com os princípios e os valores que o Novo defende. E a minha conversa no Avante com o nosso presidente nacional, o deputado Luiz Tibé, foi muito no sentido, eu terei liberdade aqui, né, de defender o que eu acredito, e eu tenho muita certeza, e me foi dada essa segurança de que sim, no Avante eu terei essa liberdade de defender as minhas ideias e o que eu acredito. Então eu fiquei muito confortável com isso e aceitei o convite. Tem alguma mágoa com o Partido Novo de falta de espaço, um pouco do senhor, das ideias do senhor ali, de participar um pouco mais das decisões do partido? Que motivou até, inclusive, essa saída? Reclamar de falta de espaço do Novo eu não posso fazer, porque eu ocupei todos os cargos possíveis que o Novo tinha, né, ao longo dos 10 anos, e isso muito me honra, e eu não tenho a menor dúvida de que, por exemplo, né, o cargo de maior expressão que eu ocupei, que foi como secretário de governo, teve sim, né, uma influência positiva do Novo à época para que eu pudesse assumir o cargo. Mas, talvez aqui na reta final, e assim, nós temos que entender, né, as coisas são como elas são. Como a gente se enxerga não é como as pessoas nos enxergam. Né? Na reta final, eu entendi que as minhas ideias talvez não estivessem, ideias não ideológicas, as minhas ideias pragmáticas em relação à montagem de chapas do ano que vem. As políticas. As políticas, exatamente. Talvez não estivessem mais encontrando eco no partido. E aí eu pensei assim, bom, às vezes, gente, não é o partido que está errado, às vezes sou eu. Né? Então, assim, se eu estou tentando dar algumas ideias, algumas falas, algumas projeções, e não estou encontrando eco, né? Então não é uma questão de mágoa ou decepção, é uma questão de escolhas. Né? O Partido Novo tem as suas escolhas, e eu tenho as minhas. O Partido Novo defende que o indivíduo é o princípio de tudo. Então, como indivíduo, eu acabei entendendo que, mais do que partidos, o que nós temos que defender são as ideias. E eu sigo defendendo as ideias do Novo. Agora no Avante, que também tem espaço para abraçar todas elas. Essa mudança do senhor de partido gerou ali alguma frustração, mágoa de alguns integrantes do Partido Novo que viram até como uma traição, que apostavam muito na candidatura do senhor a deputado federal, inclusive para poder ajudar o Partido Novo a superar a cláusula de barreira. E o Avante é um partido concorrente, querendo ou não, do Novo. Como que você enxerga essas críticas de alguns integrantes ali do Partido Novo dessa saída? Olha, eu respeito todas as críticas, todas as formas de pensar e de enxergar, né? Eu prefiro me ater, né, aos meus 10 anos de contribuição ao Partido Novo. Eu, sinceramente, acho que a palavra traição a essa altura, ela não cabe. Né? Traição é que nunca ajudou nada, sempre se serviu daquilo e simplesmente foi embora. Não foi o meu caso. Eu me dediquei muito ao Partido Novo. Teve até algumas críticas de pessoas falando que o senhor usou a estrutura ali do partido para poder se candidatar, usar a estrutura e ficar um pouco mais conhecido, se isso... Bom, 4 anos como secretário de governo, né, sendo o escudo do governo do estado, se servir de alguma coisa, né, eu acho que de verdade eu servi bastante. E assim... eu acho, Letícia, que o passado está escrito, né? A história está escrita. O futuro nós vamos escrever ainda. Então, assim, em relação ao Partido Novo, eu tenho uma torcida muito grande que o partido tenha sucesso. Eu acho que o Novo, ele foi um marco muito importante na história brasileira, desde 2016, quando nós elegemos nossos primeiros 4 vereadores, e eu já estava lá, inclusive, apoiando o partido, né? E eu acho que o Novo segue tendo um papel importante desde então. Mas eu entendo que o Avante, ele me dá uma possibilidade
de o seguinte, não sei se nós teremos essa pergunta adiante, mas eu continuo enxergando o nosso país polarizado. Mas diferente de 2022, que as pessoas queriam a polarização, né, assim, a intenção ali era polarizar, eu hoje enxergo que a população ela ainda está polarizada, mas ela está cansada, né? Ela quer alternativas. E o Novo, ele tem uma linha clara, né, ideológica, mas também está criando uma linha clara de alinhamento político com o projeto à direita, né, do país. E o Avante, ele me dá a possibilidade de... O meu alinhamento ideológico também está à direita, mas o Avante me dá a oportunidade de apresentar alternativas, de apresentar ideias frescas para as pessoas, um pouco distante da polarização. Então, a ideia também passa um pouco por isso, né? Ali, hoje eu entendo que o Novo, ele tem um pouco... O eleitor do Novo, o eleitor do PL, o eleitor do Bolsonaro, esse eleitor está muito ali, né? E eu, sinceramente, o meu alinhamento político é todo à direita. Aliás, eu sou um liberal, eu sou um libertário, para ser mais específico. E no Avante eu me sinto mais confortável para poder falar que eu sou essa pessoa, mas em um ambiente mais leve, digamos assim, no aspecto de ideologia. Falar, olha, aqui no Avante cabe todo mundo. Os à direita, o centro e alguns à esquerda também, que eu me reservo o direito de discordar, mas de debater. E eu acho que, na verdade, o que o Brasil pede agora é uma alternativa, é um debate, né? Então eu acho que nós temos uma oportunidade grande no Avante de poder promover este debate. O senhor agora, como presidente estadual do Avante, né, vai ajudar ali a montar as chapas. Quais são os planos do partido para as eleições em 2026, tanto na perspectiva de deputado estadual, deputado federal, e os objetivos também do partido nos próximos anos, pensando ali também em prefeituras em 2028? Sim. Bom, primeiro eu quero começar aqui agradecendo muito a confiança do nosso presidente nacional, né, o deputado Luiz Tibé, porque eu não sei se quem está nos assistindo sabe, existe uma coisa no Brasil chamada cláusula de barreira para os partidos, né? O Brasil chegou a ter mais de 30 partidos e aí foi aprovada uma lei na Câmara Federal instituindo a cláusula de barreira que os partidos, para eles continuarem, não existindo, mas para ter o direito pleno de exercício da sua função partidária, os partidos precisam cumprir algumas metas de candidaturas, metas de votação e no país inteiro. E no nosso partido, o Avante, essa cláusula de barreira, ela começou a acontecer em 18, 22, vai ter agora em 26 e a última em 30. O nosso partido Avante bateu a cláusula de barreira nas últimas duas eleições. E o nosso presidente nacional, Luiz Tibé, está focado 100% em que o Avante consiga bater de novo, pela terceira vez, a cláusula de barreira nas eleições do ano que vem. E isso dá a ele uma missão de rodar o Brasil inteiro, construindo o partido, né, no Brasil inteiro. E nós aqui em Minas Gerais, como nós somos a casa do Avante, o Avante nasceu em Minas Gerais, nós sempre fomos o farol para o Avante do Brasil inteiro. Então nós temos hoje 5 deputados federais eleitos no Avante e temos 3 deputados estaduais, eleitos pelo Avante. Qual é a nossa meta em Minas Gerais? 5 deputados federais, manter esse número, que é um número realmente relevante, né, e aumentar nossa bancada estadual para 5 deputados estaduais também. É isso que nós estamos buscando, é isso que a gente quer, né, reorganizando o partido para isso e, sinceramente falando, historicamente o Avante sempre foi um partido muito atrativo, né, com linhas de corte mais baixas. E eu acho que tenho certeza, que nós vamos repetir essas linhas de corte mais baixa e tenho muita confiança de que em Minas Gerais o Avante vai fazer 5 deputados federais, vai fazer 5 deputados estaduais e, mantendo esse tanto de 5, hoje nós temos 55 prefeituras em Minas Gerais. E eu tenho muita convicção de que nós vamos quase que dobrar essa quantidade de prefeituras em 2028 pela linha estratégica que nós estamos traçando. Falando um pouco sobre a questão da eleição de 2026, na campanha estadual, o Avante vai estar com o vice-governador Matheus Simões? Já tem alguma discussão nesse sentido? Bom, esse ponto ele é importante porque foi a minha decisão pessoal apoiar o vice-governador Matheus Simões para a sua eleição em 2026.
Eu não abro mão desse compromisso e na minha conversa com o presidente nacional do Avante, deputado Luiz Tibé, isso ficou claro, o meu direito de apoiar, né, o governador Matheus Simões. No entanto, o Avante até então, ele, apesar dos nossos 3 deputados estaduais estarem na base do governo Zema, o partido Avante está construindo. Ainda não tem uma definição em relação a isso. É o meu papel, né, levar o partido Avante para conversar com o vice-governador Matheus Simões. Isso, inclusive, já está em curso. Eu entendo que é o seguinte, nesse exato momento, todos os partidos, Letícia, estão muito focados em montagem das suas chapas de deputados. Isso aí tem que ficar muito claro, né? E o próprio xadrez eleitoral da campanha de governador ainda está muito incerto, né? Então, o Avante hoje, ele mantém diálogo com candidaturas, né? Abrimos um diálogo com o governo do estado institucional e nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. Nossos deputados seguem na base do governador Romeu Zema, porque nós acreditamos no projeto do governador Romeu Zema e institucionalmente nós estamos focados na montagem das nossas chapas e vamos construindo. Eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho definir o cenário de candidatos a governador. E a partir daí, o Avante também tomará a sua decisão e aonde o Avante estiver, estará de corpo e alma e coração, como é a trajetória do partido. Em 2022, o Avante foi um partido que defendeu ali o chamado Luzema, né? Defendendo ali o governo Lula para a presidência, o governo Zema aqui para o governo de Minas. Essa postura pode acontecer novamente no partido? Bom, não com o governador, né? Mas com o Matheus Simões e com uma eventual reeleição do presidente Lula. Eu acho que essa construção, né, assim, essa postura do Avante 2022, inclusive, demonstra muito bem a pluralidade que o Avante representa, né? Nem direita nem esquerda, Avante, né? Então, eu entendo, e aí eu tenho que separar as esferas aqui. A esfera estadual, que é a que eu cuido, né, ela sim tem possibilidades de apoiar o governador Matheus Simões. A esfera federal, que aí já não é a esfera que eu tomo conta, ela tem a possibilidade de conversar com todos, né? Eu sei que já tem conversas com o presidente Lula, mas também há conversas com o pré-candidato do PSD, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, né? E por que não haver uma conversa com o Partido Novo em relação à candidatura do governador Romeu Zema? Então, o Partido Avante ele é muito plural nesse sentido e ele não tem tabu para conversar com nenhuma candidatura, desde que aquilo que o Avante acredita da agenda partidária do Avante seja abraçada por aquela candidatura, né? Então, isso aconteceu em 2022 e eu acho que vai acontecer com certeza em 2026 também. Já caminhando para o final, a gente mencionou ali alguns membros do Partido Novo falando em frustração. Quando o senhor anunciou a saída do Partido Novo e a filiação no Avante, o senhor até postou uma foto com o governador Romeu Zema. Como que ficou a relação com o governador? O governador Romeu Zema, eu o tenho quase que como um pai na política. Eu sempre disse a ele que a oportunidade que ele me deu, né, aos meus 27 anos de idade, eu acho que ele é a única pessoa do mundo capaz de me dar aquela oportunidade que ele me deu de ser secretário de governo de Minas Gerais. Então, a minha dívida de gratidão a ele e a minha lealdade a ele, ela é eterna. Eu costumo brincar que se o governador Romeu Zema sair a síndico de prédio lá em Araxá, eu compro um apartamento só para poder votar nele, né? Então isso não tem nenhuma questão partidária. E mais do que isso, a essa altura todos nós conhecemos o perfil do governador Romeu Zema. Ele é um defensor ferrenho do Partido Novo, mas na política ele é um defensor das ideias. Ele defende as ideias que ele acredita. E as minhas ideias seguem sendo as ideias do governador Romeu Zema. Podemos estar em partidos diferentes, mas o que importa são as ideias. E eu tenho certeza que o governador entende que as minhas ideias estão intactas e mantidas. E que as questões pragmáticas que a política muitas vezes nos obriga a decidir não podem suplantar as nossas ideias. Eu acho que seria muito estranho se eu mudasse para um partido flagrantemente, abertamente, ideologicamente de esquerda. Aí eu estarei mudando de lado. Isso eu não vou fazer. As minhas ideias estão todas mantidas no campo do governador Romeu Zema e garantidas dentro do Partido Avante de que eu vou conseguir também trabalhar as minhas ideias em um ambiente mais plural.
o que é muito saudável para a democracia, afinal de contas, né? Mas as minhas ideias estão mantidas e a minha relação com o governador Romeu Zema também está mantida, assim como com o vice-governador, professor Matheus Simões. E o que o senhor tem avaliado dessa candidatura do governador Romeu Zema à presidência? O senhor acha que é viável? Olha, Letícia, eu entendo que é o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele veio sofrendo uma desidratação política muito forte ao longo dos últimos 4 anos. E isso acabou criando um problema no campo da direita, né? Hoje a direita acabou se fragmentando. E eu lamento muito, porque eu, sinceramente falando, né, hoje o que eu enxergo é o seguinte, o governador Romeu Zema, ele tem muita força em Minas Gerais, o governador Ratinho tem muita força no Paraná e no sul do país, o governador Caiado em Goiás tem muita força ali, né, no centro-oeste. O governador Tarcísio, que hoje eu entendo que são essas 4 forças no campo da direita, eu sinceramente me recuso a acreditar que o governador Tarcísio seja candidato. Eu não encontro razões políticas pragmáticas para que ele faça isso. Assim sendo, nós temos 3 candidatos, a presidente da República no campo da direita, que o maior colégio eleitoral de todos eles é Minas Gerais. Então, eu vejo muita viabilidade para o governador Romeu Zema em 2026, porque a eleição presidencial, ela costumeiramente se dá em 2 turnos. Mesmo que esses 3 candidatos levem as suas candidaturas até o final, eu vejo muita possibilidade do governador Romeu Zema ser o mais votado desses 3, e ele indo ao segundo turno, todos esses votos se aglutinam ao redor do governador Romeu Zema, e ele pode sim vencer as eleições do ano que vem. Inclusive, é minha torcida. Como cidadão, já estou na torcida para que o governador Romeu Zema vença as eleições da presidência da República em 2026, né? E eu vejo muita viabilidade. O trabalho dele em Minas Gerais é muito sólido. Se você pegar os dados históricos de aprovação do governador Romeu Zema de 2019 até hoje, você vai ver 2 coisas. A primeira, que sempre foi uma nota alta, ali na casa dos 60% de aprovação, e sempre oscilou muito pouco. Um pouco para cima, um pouco para baixo, mas isso representa solidez na opinião pública em relação ao trabalho do governador Romeu Zema. Então eu acredito que ele é viável a partir do momento que Minas Gerais votará com o Romeu Zema no ano que vem, pelo que as pesquisas mostram e pelo que o próprio trabalho do governador Romeu Zema foi desenvolvido ao longo dos últimos anos. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo a voltar outras vezes. Obrigado, é um prazer. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.